Imagine uma cidade toda morrendo por uma doença que ninguém sabe qual é. Ninguém a conhece. Não tem nenhuma ferida aparente, nada que possa justificar aquelas mortes. Pois é, por muito tempo a humanidade passou por isso antes de descobrir os micro-organismos, ou seja, conhecer as bactérias, os fungos, os vírus, aqueles organismos que causam doença nos seres humanos, mas que a gente não consegue observar a olho nu. Foi com o desenvolvimento e a descoberta do microscópio que a gente conseguiu identificar esses micro-organismos causadores de doença e assim poder salvar a maioria da população. Então, na aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre os microscópios. Para começar, a gente vai entender um pouquinho sobre essa história dos microscópios. Anteriormente a existir um equipamento como a gente tem hoje, existiam as lupas ou mesmo lentes de óculos, lentes de vidro, que as pessoas podiam utilizar para aumentar um pouquinho a imagem, né, que queriam observar. Mas nada disso conseguia observar um micro-organismo, né, uma coisa tão pequena, apenas com uma lentezinha. Então, alguns cientistas da época começaram a desenvolver lentes um pouco mais potentes para conseguir observar organismos menores. Foi então que Robert Hooke, um desses cientistas, desenvolveu um microscópio e ele conseguiu observar a casca de uma árvore. Isso foi em 1665. Se a gente parar para pensar que em 1600 ainda estavam tentando descobrir o que era isso, é um período curto, né, relacionado à ciência, mas ajudou a fazer com que a ciência evoluísse muito até o que a gente tem hoje. Então, o que o Hooke fez? Ele observou a casca de uma árvore. Essa casquinha, ele viu que tinham como se fossem buraquinhos. Esses buraquinhos, hoje a gente sabe que nada mais eram do que a parede celular das células vegetais. Mas Hooke não conhecia as células vegetais na época. Então, quando ele observou aquilo, ele chamou aquilo de cella. Em latim, cella significa espaço vazio. Então, hoje em dia, nós conhecemos as células por conta desse pesquisador e dos que vieram após ele, que foram aprimorando esse equipamento para a gente entender como essas células funcionam. Então, o nome célula vem de cella, que é um espaço vazio. Depois de Hooke, ou juntamente a ele, nós tivemos Lewy, que desenvolveu o primeiro microscópio a poder observar uma estrutura tão pequena quanto uma bactéria. Esse microscópio era extremamente simples, bem rudimentar. Ele possuía apenas uma placa com uma lente e uma agulha. Super simples, mas ele conseguiu observar uma estrutura muito pequena. Então, através dele, a gente conseguiu e consegue hoje observar vários micro-organismos e estruturas muito pequenas. Depois disso, na história dos nossos microscópios, a gente começou a ter os microscópios ópticos, lá no século XVIII. Esse microscópio óptico, ele vai ter a união dessas lentes que eram utilizadas com a luz, por isso óptico. Então, a união dos dois fez com que a gente conseguisse observar coisas ainda menores. Depois disso, vieram os microscópios eletrônicos. Veja que em 1931, ou seja, extremamente recente, se a gente parar para pensar na ciência em si. Porém, com o auxílio do microscópio eletrônico, a gente tem a observação de várias coisas, inclusive da estrutura externa de um átomo, por exemplo, que é uma coisa extremamente pequena. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa categoria de microscópios. Nós temos microscópios simples. O que seria um microscópio simples? É a lupa. Então, a gente tem a lupa, que é uma estrutura normal, a lente de um óculos. Em laboratório, a gente tem uma estrutura, assim como um microscópio, né? Onde a gente consegue colocar os nossos olhos e ter ali uma lente de aumento, que é basicamente uma lupa. Porém, a gente consegue ter uma estrutura maior, né? Para poder colocar ali o material que a gente está estudando. E além do simples, a gente vai ter microscópios compostos. Por que compostos? Porque ele não vai ter uma única lente. Ele vai ser formado de várias lentes unidas a alguma outra coisa. Por exemplo, nós temos o óptico. Essas lentes, elas vão estar unidas a uma luz.
é uma lâmpada. Isso faz com que, quando a luz passe pelas nossas células, ou por algum micro-organismo que a gente esteja estudando, ela vai auxiliar na observação dessas estruturas. No caso do microscópio óptico, ele pode aumentar até 1.500 vezes. Mas não existe só um tipo de microscópio óptico. Existem uma variação gigante de microscópios ópticos que vão observar coisas diferentes. Tudo vai depender do que o pesquisador está ali estudando, né? Uma coisa importante da gente entender sobre o microscópio óptico é que, primeiro, nós vamos precisar de um material muito fino para que a luz consiga passar por ele. E, além disso, se a gente quiser estudar uma coisa específica, a gente vai ter que pintar essa célula. Por exemplo, eu quero estudar o núcleo daquela célula. Então, aquele núcleo vai ter que ser pintado por um corante antes de entrar lá no microscópio. Então, isso passa por um processo, né, de coragem, ou seja, a gente vai colocando cor nessa célula para a gente conseguir observar. Porque, como essa célula é muito fininha, ela não possui cor, a gente não consegue identificar. Então, algumas vezes pode ficar meio complicado de identificar uma estrutura ou outra. Dessa forma, pintando elas, a gente consegue identificar as estruturas que nós estamos estudando. E o outro tipo de microscópio composto que nós temos é o eletrônico. Esse aqui, ele vai utilizar elétrons, por isso eletrônico. E geralmente ele está associado a uma outra estrutura que é um computador. Neste caso, ele não tem, ou pode ter, né, aquela estrutura onde nós colocamos os olhos. A maioria vai ter, porém, essa não é a intenção desse microscópio. A intenção é mandar esta imagem para um computador. Essas imagens também vão vir sem cor e geralmente elas são pintadas no próprio computador, né? No próprio Photoshop, por exemplo. No caso do microscópio eletrônico, ele vai ter um aumento muito maior. Ele pode chegar a mais de 400.000 vezes, ou seja, aumentar, ampliar essa imagem a mais de 400.000 vezes. Isso aqui é muito importante para a gente conseguir identificar, por exemplo, alguma estrutura que está lá dentro do núcleo. No caso do óptico, a gente consegue delimitar um núcleo, ver o que é o núcleo, mas a gente não consegue aproximar mais do que aquilo, a gente consegue ver só a sua borda, digamos assim. No caso do eletrônico, não, a gente consegue ir mais fundo, a gente consegue ir mais profundamente naquela célula. O eletrônico, ele também vai ter as suas divisões. Então, a gente pode ter um microscópio eletrônico de varredura ou um microscópio eletrônico de transmissão. Qual que é a diferença entre um e outro? O microscópio eletrônico de varredura, ele vai fazer uma varredura, uma leitura da parte externa de uma célula. Então, a gente consegue ver, por exemplo, se aquela célula tem vilosidades, se ela é mais fina, mais comprida. A gente consegue identificar a estrutura de fora dessa célula. Já o de transmissão, a gente consegue ver dentro dessa célula, a gente consegue identificar estruturas lá dentro, ribossomos, complexo de Golgi, essas estruturas que estão mais internamente à célula. Então, com o desenvolvimento do microscópio eletrônico, a gente conseguiu identificar muitas estruturas que antes a gente não conhecia. Isso foi extremamente importante para a ciência e principalmente para a medicina, porque graças a isso a gente consegue identificar estruturas que antes a gente não conhecia e que podem nos levar à produção de medicamentos, por exemplo. A estrutura de fora de um vírus, que é o capsídeo, a gente consegue identificar e produzir um medicamento ou uma vacina que consiga destruir esse capsídeo e assim a gente eliminar um vírus, por exemplo, ou deixar ele inativo sem que a pessoa fique doente. Então, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos microscópios foi extremamente importante para a humanidade, pois assim a gente conseguiu identificar possíveis doenças e também conhecer como é o mundo microscópico e assim desenvolver técnicas para a nossa proteção ou mesmo para a produção de outras coisas. Por exemplo, conhecendo as bactérias, a gente consegue desenvolver tipos diferentes de fermentações na produção, por exemplo, de iogurtes, de queijos. Então, o microscópio foi muito importante para a gente, tanto na parte médica quanto na parte de produção de materiais, por exemplo. Então, na aula de hoje, a gente conheceu um pouquinho sobre o histórico dos microscópios e também como eles são e as diferenças entre eles. Faça os nossos simulados, veja como está o seu conhecimento sobre esse assunto e a gente se encontra na próxima aula. Um super beijo, tchau!